Flamengo perdendo o terreno do gasômetro, Pedrão. Que história é essa? Mais essa aí, rapaz. Vamos falar sobre isso. O Boto discorda de Felipe Luiz. Tá na corda bamba. Pode ficar só apenas 2 jogos no Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, solicita da notificação, deixa o teu like e toca, meu parceiro, minha parceira. Tu gosta não, vem comigo, Branegro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, 6 horas da manhã, sempre aqui contigo com as notícias do Flamengo. E o negócio é o seguinte, eu já vinha falando isso com vocês, né, para dizer que eu não falei. Tá aí, ó, matéria. De torneio de pré-temporada, a fiel da balança carioca ganha peso no semestre rubro-negro. Estamos de volta a ele, o Campeonato Carioca. Que não vale nada, que é isso, que é aquilo. E o Flamengo foi lá e perdeu-lhe a Supercopa, e perdeu a Recopa, e acumulou resultados negativos no próprio Carioca, no Brasileiro, no início do Campeonato Brasileiro, e agora o Carioca vale muito, né? Para o Flamengo, hoje, sinceramente, gente, olha só, vamos lá. É jogo treino. Que isso, Pedrão, você tá sendo soberbo, você... Ah, cara, eu não vou ser aqui politicamente correta, olha, então, uma dura... Ser igual o Felipe Luiz, né? Não, mas temos um adversário muito difícil pela frente. É o que o Danilo falou no último jogo. É uma vitória, assim, que tem que ser... Ah, ganhou? Não tem nem que comemorar gol, na minha opinião. Mas aí eu também não sou fiscal de comemoração de gol. Cada um faz o que quiser, tá? Mas é um jogo, assim, para concluir. É uma etapa a ser concluída para... o objetivo que vai ser no domingo contra a equipe do Fluminense. O Vasco até esboçou, rapaz, uma reação. Eu botei no finalzinho do jogo do Vasco contra o Fluminense, eu falei, ih, não vou ver essa pelada braba, esse jogo ruim. Aí eu falei, meu irmão, vou ver outra coisa, vou ver um filme, tava vendo um filme aqui com a patroa, entendeu? Aí eu botei lá no finalzinho do jogo do Fluminense, vizinho aqui. Ih, rapaz, chegou um vizinho vascaíno aqui, o cara é vascaíno, mas tudo bem também, não tem problema com isso. E o cara tava gritando. Aí, meu irmão, falei, pô, o Vasco tá surpreendendo o Fluminense. Aí eu liguei no jogo do Vasco, rapaz, 2 pênaltis perdidos, o Vasco fez gol, Aí no finalzinho, o garoto do Vasco lá, o Cão Barros, mete um bração na bola, o Ganso bate, empata e o Vasco é eliminado, portanto, Fluminense na decisão contra o Flamengo, né, gente? Vamos deixar assim, afinal já é Flamengo e Fluminense. Time define a última vaga na final, nesta segunda contra o Madureira. O estadual pode amenizar a crise, veja, amenizar, dar uma atenuada ali na crise, ou até mesmo aumentar. E aí, eu acho que se o Flamengo perde o campeonato estadual, é a pá de cal no trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. Vai ter que ter muita resiliência, vai ter que ter muito comprometimento para manter ele como treinador do Flamengo, viu? E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte... a situação tranquila na semifinal contrasta com todo o resto, evidentemente, tá o Thiago Lima escrevendo aqui. Apesar de ter mantido todos os titulares, o técnico e ainda ter reforçado o elenco, né? O Flamengo faz a manutenção do elenco, reforça o elenco, faz a contratação mais cara da história da América do Sul, com a aquisição do Lucas Paquetá por 42 milhões de euros. O Flamengo faz a versão 2023 do seu pior início dos últimos 10 anos de início de temporada. Os títulos disputados e perdidos nos primeiros meses do ano, aliados à sequência de mais atuações, mesmo em vitórias, estouraram a crise há muito tempo, né? Não parava na H. Olha,
Eu escrevi um texto até lá pro Jornal Metropolitano, quem não vê lá que eu tô escrevendo lá pro Jornal Metropolitano. E a minha opinião, essa crise no Flamengo, ela já dava finais há 2 meses atrás. No final do auge do Felipe Luiz no Flamengo. Quando uma renovação foi mal conduzida. Por ambos os lados. Pelo Felipe, pelo Flamengo, acredito eu, até mais pelo Felipe. Tá? Que não tinha nenhuma proposta concreta de ir à Europa e que ficou aquele vai, não vai, botou intermediário no meio, né? Botou o Jorge Mendes no meio ali e o Flamengo não gostou disso, porque quando negociou pela primeira vez com o Felipe, falou direto com o Felipe, e aí quando você bota o intermediário como o Jorge Mendes, as coisas ficam realmente mais complicadas, porque, né, a gente sabe como é que funciona essa história. Mas a diretoria do Flamengo também tem sua parcela de culpa, porque... E aí o próprio Felipe deu demonstrações disso quando, após a vitória contra a equipe do Vasco, no primeiro jogo da equipe profissional, aliás, foi outro episódio que desgastou internamente. Ah, vai voltar, não vai voltar, meu irmão, o Bap chegou, vai ter que voltar, nós estamos afundando o Carioca, e acho que foi correta a atitude do presidente naquele momento, mas causou um desgaste ali, mas foi uma decisão institucional, gente. Tem que parar com essa história. Ah, desautorizou o Felipe, meu amigo. O Flamengo é uma instituição. Decisões institucionais são tomadas pelo presidente. Apesar, não obstante, a autonomia do futebol. E aí, naquela oportunidade, após o jogo, o Felipe deu uma declaração dizendo que não gostou, como é que o processo foi conduzido, que ele ficou muito magoado. Não direcionou essas críticas diretamente à diretoria do Flamengo, mas direcionou a determinadas reações de torcedores que já estavam ali, que tiveram descontentamento frente à resistência, digamos assim, do Felipe Luiz de renovar com o Flamengo em função dele reivindicar um salário maior, o que é justo e legítimo também. Evidentemente, aí começou uma guerra de narrativas, matérias ao lado do Felipe, dizendo que o Felipe é o cara que menos recebe dinheiro como treinador do Brasil, matérias ao lado da diretoria do Flamengo, dizendo que o Flamengo já tinha feito de tudo, o Felipe não queria aceitar. Então ali já começa, na minha opinião, um clima de animosidade que poderia desembocar nesse início ruim de temporada. Aliado a isso, você tinha a representação tardia dos jogadores, o que não tinha como ser evitado, evidentemente, é um fator fora do controle do Flamengo, mas também tem a má janela de transferências do senhor José Boto. Isso a gente não pode deixar de falar, porque ele declarou, tá? A seguinte aspas, eu posso não acertar exatamente todas as palavras, mas ele basicamente disse isso. Assim como o presidente Bap costuma falar, nós não podemos sair para comprar um sapato e chegando lá eu compro outras coisas e quando eu vejo eu voltei sem comprar o sapato porque o dinheiro que eu tinha disponibilizado para comprar o sapato eu adquiri outros bens. E a prioridade do Flamengo na temporada, lógico, era o zagueiro, o goleiro, mas principalmente o atacante, porque o Juninho foi embora. O Pedro não atravessa uma boa fase e, apesar disso, o Felipe Luiz já queria um atleta para aquela posição. Tanto é que o Flamengo estava movendo horrores de dinheiro pela contratação do Caio Jorge, só que o Cruzeiro bateu o pé só por 50 milhões. Não. Por 50 milhões nós não vamos contratar, mas o Flamengo chegou a quantia aí, rapaz, de quase 40 milhões de euros para pagar no Caio Jorge. E aí, de repente, você tem uma mudança de postura, que é o Flamengo contratar o Paquetá por 42 milhões de euros, e após a contratação do Paquetá, o Boto me dá uma declaração dizendo exatamente aquilo que ele disse que não iria fazer. Porque ele disse, olha,
Lógico que uma contratação desse nível inviabiliza outros tipos de contratação. E aí o Flamengo contratou um volante barra meio-campista, que pode jogar como falso 9, aberto pela direita, aberto pela esquerda, pode jogar mais avançado, mas não é um atacante. Então a diretoria tem a sua parcela de culpa também. O BAP, seu José Boto e o Felipe Luiz e todo o departamento de futebol. Inteiramente no ninho, o técnico Felipe Luiz, aliado a todos esses problemas, tem que lidar com focos de insatisfação no elenco, embora mantenha o controle do vestiário, mas seu trabalho já não tem mais o prestígio na Gávea. O GE apurou que o dia a dia também houve um distanciamento de ideia dele e o diretor de futebol, José Boto, que foi o principal responsável pela renovação de contrato do treinador no final do ano passado. E aí o Flamengo soltou uma nota ontem, né, dizendo que realmente o desempenho está baixo, mas que eles estão procurando melhorar. Mas aliado a isso, ele disse que a diretoria não vai ceder a pressões externas, aquela coisa toda. Flamengo confirmando a vaga nesta segunda-feira, adversário da final do Campeonato Carioca em jogo único será o Fluminense, como a gente disse, que é o rival que mais faz frente ao Flamengo nos últimos anos, né? A gente tem que lembrar disso, já derrotou o Felipe algumas vezes com treinadores diferentes, tá? E lógico, ser campeão nesse cenário, como eu disse, pode amenizar a crise, mas não ser campeão pode tornar um clima completamente insustentável, né? Porque um time que foi alçado, não, vamos ganhar tudo, contratação de 40 milhões e tudo, pode começar a temporada perdendo tudo, como já começou perdendo Supercopa, Recopa, e agora o Carioca, evidentemente, ganha uma conotação que não tinha anteriormente, né? Você vê como tudo depende do contexto no futebol, sobretudo o futebol brasileiro. Para o confronto de hoje diante da equipe do Madureira, foram vendidos aí cerca de 10 mil ingressos e a torcida não tem culpa disso. Não tem culpa mesmo. Jogo 9 horas, segunda-feira, contra o Madureira, sendo que no primeiro jogo o Flamengo já venceu por 3-0, então todo mundo sabe que o Flamengo tá com um pé e meio, para não falar os dois pés, na decisão do Campeonato Carioca. Então a torcida não tem culpa. É um pouco de protesto também em função do momento que o Flamengo está vivendo, e contra o Fluminense eu não tenho a menor dúvida que a torcida do Flamengo vai lotar o Maracanã para tentar apoiar o time, para pelo menos ter esse atenuante de início de temporada, porque aí o roteiro ele cada vez mais se assemelha, né, do que aconteceu no ano de 2023, porque o Flamengo ele perde justamente a final daquele estadual para o Fluminense. A diferença é que mudou o treinador, teve o Mundial também no meio daquilo tudo, porque a FIFA empurrou com a barriga pro ano posterior, né, disputou no ano de 2022, que foi o ano que o Flamengo venceu, de fato, a Copa Libertadores da América, como acontece geralmente, foi até no Marrocos, não foi no Catar, aquela situação toda. E para hoje o Felipe Luiz vai rodar o time de novo contra a equipe do Madureira. Alguns titulares serão poupados e outros devem começar no banco, tá? Ou seja, além do Flamengo estar numa situação confortável em relação à questão física dos atletas, vai poupar jogador, vai ter toda uma semana para trabalhar o jogo pensando na equipe do Fluminense. O Fluminense jogou ontem, é bem verdade, alguns dirão, Pedrão, mas o Fluminense tem um dia mais de descanso. Mas a classificação do Fluminense não estava assegurada. Apesar do momento ruim do Vasco, é o Vasco, eliminou o Fluminense na Copa do Brasil no ano passado, nas semifinais, por exemplo. O Vasco abriu o placar, o Fluminense teve que se desdobrar para empatar o jogo no finalzinho para que a decisão não fosse levada às penalidades. Tem tudo isso também, evidentemente. Apesar de estar pressionado no carro, o Felipe Luiz vai rodar o elenco mais uma vez e tem mais a que rodar mesmo, porque é um jogo tranquilo, pelo menos assim,
pela madrugada, né? Só era o que faltava o Flamengo conseguir tomar aí uma virada do Madureira. Aí, meu amigo, isso aí nem existe na minha cabeça, tá? Isso aí não passa nem a derrota do Flamengo. Ela existe para esse jogo de hoje. O Flamengo deve ir outros titulares devem ficar no banco como opção, como por exemplo, Rossi banco, Varela banco, Arrascaeta banco. A tendência é que jogadores como Vitão, De La Cruz, Paquetá, Pedro ganhem uma nova chance de iniciar uma partida, tá? E é um time mesmo assim, se você olha no papel, muito forte para encarar a equipe do Madureira. A escalação do Flamengo deve ter André no gol, Royal na lateral direita, Léo Ortiz, Vitão na zaga. Espero que isso aqui seja uma sinalização da não utilização do Ortiz numa decisão contra o Fluminense. Na lateral esquerda, Alexandro. Mais à frente, Everton Araújo, De La Cruz, Carrascal, Paquetá, Cebolinha e Pedro, pessoal. Essa deve ser a provável escalação. Uma das convicções do Felipe Luiz, que ele não larga, não tem, meu irmão, mas parece, não é nem cimento, parece até, você vai na cachoeira, você vê aquela rocha, sabe? Ele, meu irmão, não adianta que não abrir mão da convicção dele. Temos que ter convicções, evidentemente, mas isso não tem uma linha para teimosia e a burrice, né? Então, a reflexão frente a isso, sabe? Para não ficar levando a cabo essa... Não, eu decidi, tá decidido. Assim, você me irrita de um jeito, e ó, já tem hora marcada, domingo, às 6 horas. Rapaz, a Globo abandonou, né, o jogo às 4 horas da tarde. Abandonou legal, né? Tem que passar domingão do Hulk aí. Nossa Senhora. Você reclama de tudo também, Pedrão. Eu reclamo mesmo, mas, cara, tá difícil. A final vai ser às 6 horas da tarde e é jogo único, tá? Aos desavisados aí que, Pedrão, 2 jogos é jogo único. Tem essa história, acabou. É igual o final da Libertadores, é lógico, não tô comparando o peso, mas tô falando o método de decisão do vencedor. Um jogo, patou, marca da cal, tá? É basicamente isso que vai acontecer. E sobre o terreno do gasômetro, meus amigos, tem aqui uma excelente matéria escrita pelo Fabrício Kika, do Mundo da Bola, dizendo o seguinte: Flamengo pode perder o terreno. O terreno do gasômetro faz parte de um acordo legal entre Prefeitura e União para desenvolvimento da região de interesse urbano conhecido como Porto Maravilha. A ideia original era desenvolver a área para as Olimpíadas em 16. Fazia parte desse acordo o investimento da Prefeitura em algumas obras na região. Alega-se, com evidências consistentes, que a Prefeitura não executou integralmente o que havia sido prometido. O terreno foi transferido ao Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha. Anos depois, sem ter sido comercializado, foi desapropriado pela Prefeitura por meio de asta pública com a finalidade de construção de um estádio. O Flamengo venceu a licitação e pagou pelo terreno após acordo entre as partes, aproximadamente por 170 milhões de reais. Ocorre que, como a Prefeitura não executou as obras previstas, a União está cobrando o valor de 426 milhões e determinando que a sequência possessória seja desfeita. No documento, há menção expressa ao terreno do gasômetro. Como já mencionado anteriormente, existem alguns problemas que o desenvolvedor, no caso o Flamengo, poderia enfrentar. A maioria deles seria contornável, o terreno contaminado, aquela coisa toda. Outros mais raros não. E esse é um deles. A solução não depende do Flamengo e pode, sim, inviabilizar a construção do estádio, meus amigos. Só quero saber se a dona Prefeitura, se a dona União vai executar isso, né? Vamos ver. Vamos ver, e pode prejudicar a situação do terreno. Vamos ver aí.
Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu likeão, tamo juntão, saudações rubro-negras.